Hey, imagine que um dia você está assistindo um anime, quando de repente você é invocado para um outro mundo, mas por sorte ou azar, você volta para o seu mundo e acaba tendo uma baita surpresa quando a protagonista do anime vem com você. Sim, essa é a história de Souta do anime Recreators de um Isekai ao contrário. Gostou da sinopse? Então bora pro recap. No início do anime, vemos Souta assistindo seu anime favorito, quando de repente o tablet dele fica com a tela azul. Ele se assusta e joga o seu tablet no chão, e no momento que o tablet toca o chão, ele é teletransportado para um outro mundo. Ele fica sem acreditar, pois esse é o universo da mesma protagonista do anime que ele estava assistindo de agora a pouco. Ele acaba vendo duas mulheres lutando, quando de repente algumas espadas vão em direção a Souta. Por sorte, a protagonista pula em sua direção e o salva, mas da mesma maneira que Souta veio desse mundo, ele acaba voltando. No take seguinte, já vemos Souta com uma espada em seu pescoço. Ela o questiona sobre o que está acontecendo, e Souta fica sem entender também, mas corre em direção a seus mangás e animes e mostra tudo a ela, falando que ela faz parte de um anime. Souta acaba chamando de Celésia. Enquanto ela processava toda a informação, uma mulher surge do nada e diz que ela foi responsável pela invocação de Celésia. Para evitar danos à casa, Celésia pega Souta e voa com ele, mas depois de uma certa dificuldade durante o voo, eles optam por roubar um carro, que acaba sendo capotado no meio da viagem. A moça de agora a pouco aparece novamente e começa uma luta contra a Celésia. Depois de uma batalha intensa, uma moça chamada Meteora surge e ajuda a Celésia no seu combate, fazendo a estranha fugir. Em casa, Meteora se apresenta e diz que não faz parte do mesmo anime de Celésia. Depois de muito estudo, Meteora revela que o mundo dela só foi criado por conta da imaginação de nosso mundo, e por conta de algum motivo desconhecido, os universos se cruzaram, fazendo a imersão delas em nosso mundo. Na casa de Souta, elas pesquisam quem são os criadores dela, e no dia seguinte vemos que Celésia foi se encontrar com seu criador. Ela saca uma espada e começa a ameaçá-lo. Uma personagem de outro anime chamado Mamika surge e começa a discutir com Celésia sobre essa ameaça ao seu criador, e elas decidem parar de conversar e iniciam o combate. O combate fica bem intenso e o criador de Celésia não acredita que isso é verdade. De volta à batalha, Celésia fica em mau apuros e Mamika fica arrependida por ter destruído tudo. Mamika tenta fazer um acordo com Celésia, mas acaba quase levando uma espadada. Em desespero, Mamika usa sua habilidade mais forte e Celésia, sem poder fazer nada, se prepara para a morte. Por sorte, um homem chamado Yua aparece para salvá-la, mas de herói ele não tem nada, afinal ele é um rival de um protagonista de um outro anime. E este homem, quando estava prestes a atacar Mamika, uma outra mulher surge com um cavalo voador e a salva. Após isso, a polícia chega e o nosso grupo se retira. Em uma lanchonete, Yua revela que a mesma mulher que atacou Celésia no início do anime também o atacou, e Yua explicou a verdade sobre este mundo, mas ele se recusou a unir forças com ela e logo em seguida se encontrou com o nosso grupo. Ele diz que planeja fazer o que quiser na hora que quiser e quando tiver vontade, e vai embora falando que não planeja brigar com elas. Logo em seguida, elas caminham para a casa do criador de Celésia, com o intuito de testar se podem fornecer novos poderes a ela. Eles tentam escrever uma nova história para ela, mas sem sucesso, e depois convidam a ilustradora para tentar unir a história com o desenho, mas isso também não funciona, e após cansarem, eles se despedem e Meteora e Celésia vão morar com a ilustradora. No dia seguinte, estamos na casa de ilustradora e Souta tem a triste descoberta que o criador de Meteora acabou de falecer. Logo em seguida, Meteora chega e explica que o mundo deles não é adequado para elas, pois as leis que regem o nosso universo são totalmente quebradas pelos poderes dela, e ela acredita que em algum tempo o universo irá entrar em colapso e um apocalipse se iniciará. Após pedir a janta, Meteora começa um questionamento sobre o porquê a mulher de uniforme está caçando a todos os personagens e qual é a motivação dela, e depois de uma longa conversa, eles resolvem procurar pelo criador dela. Agora acompanhamos a Distária, a mulher que salvou Mamika de Yua. Ela está conversando com a mulher de uniforme e a questiona, falando que obrigou seu criador a reescrever sua história, porém nada aconteceu e ela ainda por cima não voltou ao seu mundo. Conforme ela grita e fica mais estéril, um senhor aparece e diz para ela se manter calma, e em seguida a mulher de uniforme revela que não é tão simples assim interferir nos mundos, e ela precisará fazer uma rebelião para iniciar as alterações em seu mundo. No mesmo instante, vemos Matsubara, o criador de Celésia, conversando com um outro redator, que o liga e diz que está com problema em sua casa. Aparentemente, uma de suas criações também acabou de aparecer. Na casa de seu amigo, Matsubara encontra Ryoi Kanoa, que é uma criança revoltada, e depois de muito escândalo, ela vai embora e fala que vai dar seu jeito na sua vida. Enquanto nosso grupo pensa numa maneira de trazer Kanoa de volta, eles acabam sendo surpreendidos pelo exército tentando sequestrá-los. Irritados com a situação, todos partem para cima, e Kanoa resolve chamar o seu mecha para resolver esse problema. Meteora
Meteora grita com todos e fala para todos se acalmarem e abaixarem as armas. E todos são levados pelo governo. Depois de uma longa conversa, Meteora explica sobre a moça que os vem perseguindo e que ninguém sabe qual é a origem dela, e a reunião se encerra com todos ganhando proteção do governo. No dia seguinte, acompanhamos uma moça suspeita. Ela passa em uma livraria e na hora de pagar, ela se recusa. E quando o homem estava prestes a ligar a polícia, ela conjura um monstro e mata o homem. Depois da fuga, ela se depara com Mamika e Aristéria. Mamika tenta convencê-la a se juntar a elas. Infelizmente, ela se recusa, deixando Aristéria muito irritado e partindo para cima. Agora vamos para o passado e vemos que o monstro que foi conjurado pela moça é na verdade o poder dela. Quando ela faz a pessoa falar que aquilo é mentira, aquilo acaba se tornando verdade. De volta à luta, vemos que a moça disse que a própria lança de Aristéria irá entrar em seu estômago. E quando Aristéria estava quase se matando sem saber, Ceresia e Meteora aparecem para salvá-la. Meteora tenta conversar com Aristéria para se juntar a elas, mas ela fica muito irritada e parte para o ataque. Com muita facilidade, ela consegue lançar um golpe contra Ceresia e Meteora, fazendo Meteora sair temporariamente do combate. De repente, um homem chamado Brits aparece e dá um tiro em Ceresia. Por sorte, Meteoro volta ao combate e usa sua magia para salvá-la. Em seguida, Meteoro é surpreendida por um golpe de antigravidade e fica inconsciente. E quando Brits dá o tiro final, Mamika surge e salva a vida de Meteoro. Em seguida, Mamika se intromete no combate de Aristéria e diz que mesmo sendo amiga dela, se ela não parar de lutar, se tornará sua inimiga. Após isso, Yua se une ao combate também e começa a lutar contra Brits. Mamika acaba atacando Yoa, que se revolta contra ela. E depois que Mamika perdeu o combate, Ceresia aparece para salvá-la. Em seguida, Kanoa com seu mecha aparece, fazendo todos fugirem. Hi guys, tudo bem? E aí, gostaram do anime? Eu espero que sim, mano. Por mais que o anime não seja bom. Sério, que anime chato. O recap foi do episódio 1 até o número 7. O anime é bem tedioso, cara. É muita enrolação, muita conversa. Então eu sinceramente não gostei. Mas pra quem gosta de sei lá, um isekai diferente, tá aí. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. E manga na área.